Boa tarde ou boa noite, igreja querida, amigos, os que estão perto, os que estão longe, recebam aqui a minha saudação e o desejo de que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Eu vou fazer minhas as palavras na oração que fez para nós o pastor Jonas na abertura e nós vamos dar então imediatamente início ao estudo da palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo número 6 do Evangelho de João. É um capítulo bem longo e se nós vivêssemos num mundo ideal, poderíamos começar hoje a estudar versículo por versículo, 71 versículos ao todo, e quem sabe aí por volta das 4 ou 5 da manhã nós estaríamos terminando. Isso não é possível, nós não conseguiríamos fazer isto, não seria de bom senso. Então nós temos que fazer alguma divisão nesse capítulo. Espero que uma divisão será o suficiente, de forma que nós cobramos todos os 71 versículos em 2 vezes. Eventualmente precisaremos de uma terceira vez, eu não sei. O meu desejo hoje é dar para os irmãos uma visão assim global do capítulo 6 de João. Para você ter uma visão global de qualquer coisa, você tem que ver o começo e ver o fim, não é verdade? Então esse é o meu plano hoje, com muita prudência, para que você não perca a visão e não adquira uma visão que possa ser minha. Eu quero que você preserve a visão que o apóstolo João quis dar para nós, movido pelo Espírito Santo. Então, com todo cuidado, com toda reverência, eu estou aqui para compartilhar com vocês o estudo desse precioso capítulo. Vejam só, nessa visão global, eu quero contar algumas coisas para vocês. Os fatos que nós vamos narrar no capítulo 6 do Evangelho de João, eles acontecem bem no final daquele período de 16 meses que é conhecido como o ministério galileu de Jesus. Foi um período em que Jesus ministrou basicamente todo o tempo, exceto uma outra ida para Jerusalém, ao sul, lá na região norte, na região chamada Galileia. Pouco antes do capítulo 6, havia acontecido um fato muito triste, a morte de João Batista. Todos sabem que ele foi aprisionado pelo ímpio rei Herodes e ele foi degolado na prisão depois de haver permanecido lá, aparentemente por um período de 1 ano e meio, ali naquele calabouço, naquele lugar onde ele estava. Pouco antes do capítulo 6, Jesus ele envia os 12 discípulos de 2 em 2 e ele deu para eles o poder para curar e para expulsar demônios. E os homens saíram em 6 grupos e eles foram por toda a região da Galileia, então pregando o evangelho do reino, pregando o arrependimento dos pecados. E agora nós estamos entrando no capítulo 6, vocês querem ver? Eles voltaram e voltaram bem cansados, bem exaustos. E Jesus os chama para irem de barco para um lugar deserto para repousar. Especificamente isso, pois estavam então, como eu disse, trabalhando sem parar e não tinham tempo nem de comer. Bem, eles foram, não é uma distância muito grande, mas saíram de barco e foram aportar ali nas cercanias desta cidade chamada Betsaida. Bem, a multidão que estava vendo o desenvolver-se do ministério de Jesus, praticamente milagres todos os dias eram feitos, a multidão identificou Jesus e os 12 discípulos e correram por terra e chegaram no local antes do barco chegar, do barco com Jesus e João. Existe um versículo muito lindo, ele é mencionado na sua totalidade, mas em Mateus capítulo 14, que conta a mesma história, que diz que Jesus, ao ver a multidão, eu fico imaginando, se eu tivesse visto a multidão, não é? Ou você, alguns outros,
Caramba, a gente precisa de um tempo, precisamos descansar. Hoje é dia de descanso. Será que essa gente não se toca? Isso não é hora de tocar o telefone. Isso não é hora de procurar. Tudo isso é subproduto da nossa natureza pecaminosa, não é verdade, irmãos? Porque o Senhor Jesus, que é aquele que nos dá do seu Espírito, aquele que produz em nós características dele mesmo, vejam só, ao ver a multidão, ele teve compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas e curou os seus enfermos. Você vai encontrar uma descrição linda disso em Mateus capítulo 14, mas naturalmente nós não podemos entrar aí. Então, ali eles estiveram. Eu fico imaginando os discípulos, mas Jesus, nós viemos aqui para descansar, cadê o descanso? O Senhor está gerando mais trabalho para nós. Mas foi isso que ele fez, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão e atendendo a multidão. Já estava caindo a tarde, o dia já estava terminando, e alguns discípulos de Jesus então se aproximaram e o aconselharam a despedir o povo, para que eles pudessem então comprar algo para comer ou voltar para suas aldeias e cidades, porque o lugar que estavam era um lugar deserto e não havia como conseguir nenhuma dessas coisas. E Jesus diz para eles, nós conhecemos bem a história, que não era necessário. Jesus faz 2 milagres. Não se esqueça que isso é só um resumo. Jesus faz 2 milagres. Ele alimentou uma multidão que tinha, numa estimativa conservadora, cerca de 20 mil pessoas, talvez 25 mil pessoas, eram 5 mil só de homens, e conforme eu disse para os irmãos hispanos, onde tem homem tem mulher, onde tem mulher e homem tem criança. Então imaginem que era um grupo muito superior à contagem de 5 mil. Por uma questão de cultura judaica, só eram contados os homens adultos, mas a multidão, aqueles que haveriam de comer e que comeram, era um grupo muito maior do que chegando a 20, 25 mil pessoas. Então Jesus multiplica ali os 5 pães, 2 peixes e o segundo milagre, que na realidade é uma composição de muitos milagres. Espero poder dizer por que eu digo que é uma composição, que Jesus ele anda sobre as águas, ele anda sobre as águas do mar da Galileia. Bem, Jesus ensinou a palavra de Deus após os 2 milagres, tendo voltado à terra, depois de ter andado sobre a água. Jesus, ele pregou extensamente, são 50 versículos finais são dedicados à descrição daquilo que Jesus ensinou e pregou, e também a reação que o povo teve. Na verdade, nós estamos dentro do propósito do Evangelho de João, que é mostrar para nós os atos e palavras de Jesus para que eles tragam ao nosso coração fé e para que nós, crendo, sejamos salvos, recebamos a vida eterna que Deus nos dá através do seu Filho Jesus. Bem, nós, após a pregação de Jesus, já na cidade de Cafarnaum, nós vemos o que está descrito em João 6,66, eu vou me antecipar e lê-lo para vocês. Desde então, após Jesus ter pregado e ter feito uma explicação da sua pregação, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Nós chamamos isso de apostasia. Nós chamamos isso de traição, nós chamamos isso de abandono, nós chamamos isto por vários outros sinônimos. Você pode escolher aquele que lhe é mais familiar. Deserção, uma outra forma de dizer também. Mas o fato é que restou apenas um grupo muito pequeno. De todos aqueles 25 mil pessoas, sobraram os 12 discípulos, os 12 também chamados apóstolos, e nós vamos ver com detalhes essa situação. E Jesus pergunta tristemente para eles, e vocês não vão querer ir embora também, vão? Como que dizendo, a porta está aberta, eu não vou mudar a mensagem, não seria certo
mudar a mensagem preciosa que nós estudaremos conforme o Senhor nos der a possibilidade ainda hoje ou no próximo domingo. Muito bem, dado então este início, eu queria dizer para vocês que quando Jesus, depois da sua morte, já ressuscitado, antes de ser assunto ao céu, ele volta à região da Galileia, que onde havia o maior contingente de seguidores, havia tão somente 500 pessoas. E um pouco mais adiante, quando os discípulos, os apóstolos, se encontram em Jerusalém, por ocasião da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o total de seguidores de Jesus era apenas de 120 pessoas em Jerusalém. Então, houve assim uma diminuição marcante no número de discípulos. Eles se escandalizaram da palavra de Jesus. Esta palavra, o pastor Jonas leu um trecho hoje na abertura, em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim vai receber vida eterna. Aquele que vem a mim vai encontrar-se numa posição tão melhor. Mas, a despeito disso tudo, o capítulo 6 acaba tristemente. É uma história, o capítulo 6 é uma história muito triste, em que nós vemos a tristeza de Jesus pela partida de tantas pessoas. Ele tão gentil, tão amável, tão querido, querendo e fazendo o bem, cheio de graça, cheio de verdade. Mas nós vamos ver então que alguns creram apenas temporariamente, e alguns talvez nunca sequer tenham crido nele e o abandonaram, o deixaram para não mais voltar. A expressão usada por João no grego original foi uma decisão final que eles fizeram. Essas pessoas partiram ou apostataram de Jesus, desertaram de Jesus permanentemente. Bem, qual é a aplicação disso para a nossa vida? Isso é assim como que numa visão de helicóptero do capítulo 6, aquilo que o capítulo 6 nos conta. A multidão veio, Jesus os acolheu, Jesus os brindou com um grande milagre e posteriormente existe um outro milagre do qual testemunharam só os seus 12 apóstolos. Jesus chega-se à terra, ele prega profundamente as realidades do reino de Deus e ao ouvi-lo, todo o povo o deserta, todo o povo apostata da sua fé, até então apresentada como uma fé para Jesus. Bem, que aplicação nós faremos para as nossas vidas, meus irmãos? Existe uma aplicação muito atual, muito, muito preciosa e que nos chama nos evoca em nós sondar o nosso coração para saber se estamos na fé. Nós mencionamos esse versículo de 1 Coríntios 13:5 no último domingo. Fé é essencial. Sem fé, ninguém vai ser salvo. É muito importante que nós chequemos o nosso coração onde nós estamos. Talvez você aí do lado da câmera, do outro lado, vai dizer assim: eu estou tudo bem. Passei uma semana pensando em 1 Coríntios 13:5 e cheguei a essa conclusão de que as coisas estão bem com a minha fé. Louvado seja Deus. Mas eu volto à carga hoje, mencionando algo que Jesus falou no seu sermão profético. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 12, em que Jesus diz a respeito dos últimos tempos, antecedendo o final da história do planeta. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Então esse é um capítulo que nos fala sobre as marcas dos discípulos que apostataram, abandonaram a Jesus. Algumas vezes em contraposição àquele discípulo verdadeiro. Eu quero contar isso para vocês. Com que finalidade? Uma finalidade histórica de saber o que aconteceu com aquela multidão e nós fazermos assim um estudo sociológico dos fatores que impactaram sobre a mente daquele povo e que levaram a este ou aquele comportamento social? Não é isso.
Nós vamos olhar para aquele povo hoje, vendo neles a nossa própria imagem. Eu não creio que eles eram diferentes de nós. E eu creio que nós estamos predispostos a cometer alguns, se não todos os erros que eles cometeram. E isto culminou com o seu afastamento permanente de Jesus. Por sua escolha, eles se afastaram de Jesus. Então, nós temos interesse em saber o que que existe nessa nossa carne, nessa nossa natureza pecaminosa e que pode nos levar a sentir, falar, agir como aqueles que o abandonaram. E qual é a finalidade? É que ao descobrirmos, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina essa grande coluna do Evangelho de Jesus que está lá em Mateus capítulo 4, versículos 14 a 16, que nós temos repetido tantas vezes e continuaremos a repetir, que o Senhor Jesus esteve nesta terra e Ele conhece a natureza do ser humano e Ele se compadece de nós e Ele nos convida, quando nós constatamos em nós as nossas debilidades e fraquezas, eles nos convidam: venham, busquem de mim misericórdia, busquem de mim o perdão, busquem de mim a graça que vai capacitá-los a ficar firmes. Jesus não está buscando pessoas que vão checar alguns pontos que eu vou mencionar para vocês hoje, para descobrir quem é o herói, quem é o mais forte, quem é aquela pessoa que jamais vai abandoná-lo. Não. Jesus quer revelar aos nossos próprios corações que nós somos pessoas débeis, pessoas fracas e que bem poderemos eventualmente ser tentados a cair. Mas ao saber sobre nós mesmos, antes que caiamos, nós corramos para Jesus. Nós busquemos dele misericórdia e graça. Nós vamos aqui estar conectando um sistema de som um pouco melhor. Parece que houve uma interrupção, mas de qualquer maneira isso não deve um pouco de balanço aí na nossa câmera, mas nada melhor do que nós, então, admitirmos que tivemos um problema e corrigirmos o problema. E agora, então, eu vou precisar seguir adiante. Muito bem. Quais são essas marcas? Nós temos o fator externo, que é muito forte, por se multiplicar a iniquidade no mundo. O tempo seria muito curto para que nós entrássemos no mérito dessa questão, o que é este aumento da iniquidade. Levante os olhos e olhe ao redor. Aqueles que são privilegiados de terem vivido um pouco mais no planeta Terra, como eu, por exemplo, que já vivi 67 anos, olhe para o que acontecia há bem pouco tempo atrás e vocês vão ver toda a deterioração de que Jesus fala nos seus sermões proféticos, nas suas passagens proféticas de Paulo ao longo do Novo Testamento. Nós estamos nos encaminhando para a situação. E este fator externo de grande pressão e opressão sobre crentes em Jesus levará alguns a apostatarem da fé. Mas vejam que existe, que eu vou chamar de fatores internos, e que são predisposições sobre as quais nós temos que estar muito bem avisados. A primeira delas é este pendor, essa tendência a sermos atraídos pela multidão. Quanto maior a multidão, mais curiosos e interessados os homens ficam. Multidões atraem multidões. Isso é uma grande verdade. Eu lembro, e estava contando também para a família hispana isso, quando eu era menino, eu trabalhava como um office boy num escritório ali no centro da cidade de São Paulo e andava ali pelo centro, pela rua, as ruas onde só transitavam pedestres, não é? Rua São Bento, Rua Direita, e outras mais. Eu devo ter esquecido o nome de algumas delas. E eu ia ali com a minha pastinha preta entregando as cartas, etc. E conhecia muitos outros office boys também. E tinha um grupo de meninos muito malandros, muito criativos e inteligentes. E eu soube dessa história através de um chamado Baltazar. Onde andará o Baltazar nessas alturas? Quem sabe, pela provisão de Deus, ele vai ouvir essa história contada sobre ele.
de parar no meio da rua São Bento, uma rua lotada, apinhada de gente, e ele para e de repente fica olhando para o alto dos prédios, como se estivesse vendo alguma coisa. As pessoas já vão olhando e já vão conferindo, já vão conferindo. O que será que esse menino está olhando? Como que ele pode ver algo que eu não estou vendo? O que está acontecendo ali? Talvez alguns perguntaram para ele, não lembro mais os detalhes. De repente ele dá, gente, olha lá, olha lá, olha lá. Todos paravam, todo o grupo, raras pessoas passavam direto. E todos olhando e perguntando e inventando hipóteses. Vai ver que alguém vai pular de um prédio. Vai ver que alguém vai empurrar alguém de um prédio. Vai ver que as histórias mais fantásticas. E sob os risos do grupo dos Office Boys que iam saindo antes que levasse uma surra da multidão, a piada estava contada. Mas isso é um fenômeno de massa. É uma coisa que eu não vou poder analisar de uma forma mais profunda, mas é uma referência muito comum às multidões que seguiam a Jesus. Uma das palavras mais usadas, se você tiver uma referência bíblica na sua casa, você procura a palavra multidão. Veja o número de vezes que esta palavra é mencionada. Muitas vezes. Multidão, multidão. Existe um dos textos que diz assim, que chegavam a pisotear uns nos outros. Imagina a situação. No espaço aberto, poucas construções, ruas, etc., chegavam a pisotear uns nos outros. Muita gente apinhada ali. Nós vemos isto com frequência e nós temos que ser cautelosos com essa nossa tendência. Até o ano passado, a minha festa favorita na nossa igreja era a comemoração do Thanksgiving. E nós ficamos muito felizes de pedir para o povo, convidem mesmo, convidem o povo para vir, e a nossa esperança sempre era essa, que é ouvir. Eles ouvissem a palavra do Senhor, como se fosse assim um plágio de João 20:31, não é? Quem sabe eles verão a bondade do Senhor, conhecerão o seu amor ao vir aqui. E eu imagino que alguns até experimentaram isso, mas era assim algo, o primeiro domingo depois do Thanksgiving era algo assim um pouco triste, porque naquela multidão, quantos cabiam lá no nosso ginásio da igreja Wayside, às vezes 300, mais de 300 pessoas, e no domingo seguinte parece que todos tinham que descansar. É um padrão muito parecido. Enquanto existe algo do interesse das pessoas sendo oferecido, enquanto existe um movimento de multidão, um movimento de massa, existe procura. Quando a pessoa supõe que o bem bom acabou, existe abandono. Guardem isso, guardem isso. Eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, eu aprecio muito seus sermões. Ele é pastor de uma grande igreja na Califórnia, uma mega church. Esse nome está muito popular entre nós, uma igreja enorme, da casa dos mais de 1.000 membros, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 membros. E eu ouvi de um desses pastores ele dizer assim: nos dias atuais, se fôssemos, eles são uma mega church, mas se fôssemos uma igreja de 75 membros, exclusivamente pregando a palavra de Deus e pastoreando o povo para andar nos seus caminhos, nós não nos tornaríamos uma mega church. Porque outras coisas são e devem continuar a ser feitas, como benevolência, ações sociais, atos de sociabilidade. Pessoas afluem para a nossa igreja, permanecem na nossa igreja. E diz ele que não é exatamente uma pessoa que anda politicamente correta. Ele diz: uma das grandes críticas que são feitas a essa minha declaração, e que eu não tenho nenhuma intenção de mudar, é de que nesta igreja a grande maioria jamais conheceram ao Senhor Jesus. Impressionante, não é? Me encantei com a honestidade. Ele está falando sobre a sua própria casa, como que advertindo o seu próprio povo.
e quando ele menciona de outras coisas. Então, por que não para de fazer o que faz? Por que já não começa só a pregar a palavra? É que a igreja é composta de pessoas que têm necessidades, é composta de pessoas que têm o dom de ministrar, e é uma coisa tão linda, a melhor de todas as invenções de que o homem pode participar, é participar de uma igreja, onde ele vai ser tratado nas suas necessidades materiais, nas suas necessidades psicológicas, na sua necessidade espiritual. Mas o grande ponto, e nós vamos ver logo mais, é não perdermos de vista o core, não perdermos de vista a espinha dorsal da mensagem de Jesus, que é a mensagem de salvação eterna. E segundo o pastor, quase falei o nome dele, não devo mencionar, porque eu não tenho autorização dele, segundo ele, se nós nos restringíssemos a pregar a palavra de Deus e orientar, pastorear o povo aos caminhos do Senhor, nós seríamos uma igreja muito pequena. Esse é o homem como que ele deve ser reconhecido. O segundo ponto, primeiro ponto que nós devemos cuidar é a nossa atenção, a nossa propensão de valorizar números, de valorizar grupos que estão reunidos, de irmos lá de coração vazios e nos tornarmos pseudo-discípulos, falsos discípulos vazios. O segundo predicado dessas pessoas é que eles são fascinados pelo sobrenatural, pelo maravilhoso e pelo grátis. Existe uma fascinação, existe um impulso muito forte para buscar essas coisas como se elas fossem um fim em si mesmo. E conforme eu disse, e vale a pena repetir, o Evangelho contém sinais, milagres, o Evangelho fala sobre ações sociais, o Evangelho fala sobre estendermos a mão. Nosso Joe, querido, que mora lá em Orlando, ei, saudade do Joe, da Bruna, das crianças, não é? Deve estar nos assistindo aí. Ele me mandou um memorando assim, encantador, sobre a possibilidade de irmos para Moçambique, numa missão, e levar remédio, muito semelhante ao que fazemos aqui em Nicarágua. Essas coisas tocam o coração de muitos de nós e devem continuar a ser feitas, claro que sim. O Senhor Jesus nos ensinou isto, mas não nos iludamos. A prioridade de Deus para o homem é anunciar a mensagem de que sem Jesus ele está perdido, ele está indo para o inferno e que só Jesus pode salvá-lo através do seu sacrifício remidor na cruz do Calvário. Isso não pode ser omitido. Qualquer grupo de qualquer igreja que seja, de qualquer forma de denominação que seja, que se limite a simplesmente a dar coisas, atender necessidades físicas, atender mesmo necessidades emocionais do povo, mas não menciona o Evangelho da cruz de Cristo, você pode chamá-lo, como dizia o pastor John Stott, esses são falsos profetas, esses são falsos ensinadores da palavra do Senhor. E em nós que estamos do lado de cá, que ouvimos o ensino, nós temos que guardar o nosso coração, porque todos gostam de receber presente, todos gostam de ser privilegiados, todos têm interesse nesse tipo de coisa e todos gostam daquele que está dando coisas. Mas no caso de Jesus, nós temos que prestar profunda atenção naquilo que ele nos ensina, e ele nos ensinará muito nesse capítulo 6. Vejam só, grande multidão o seguia, 6:2 nos diz, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E o reverso da moeda é verdadeiro. A gramática comporta isto. Aqueles que se não viam milagres, eles não seguiam Jesus. Eles queriam a sensação. A multidão, então nós vimos, não as multidões, não seguiam a Jesus por causa da sua doutrina ou para o bem das suas próprias almas, do seu futuro, da sua eternidade, mas tão somente para satisfazer a sua curiosidade, para ver os milagres que Jesus fazia e para serem curados de males físicos ou serem beneficiados de alguma outra maneira. Imediatismo. Esta foi a mesma atitude de outros grandes grupos, de outras multidões que se acercaram a Jesus, não só em João capítulo 6. E outras coisas, então, conforme eu mencionei, elas acabam sendo feitas porque fazem parte da benevolência de Jesus, mas elas não são de nenhuma forma aquilo que Jesus
pretende nos mostrar. Terceira coisa importante, vimos essa atração pela numerologia, pelos grandes agrupamentos, e eu diria também pelas luzes, pelos focos, pelo cenário, pela coisa visual. Oh, que coisa linda, maravilhosa, etc. Nós temos um gen para estas pessoas. Nós temos uma ideia em nós de que aquilo é bom e nós seguimos, e nós devemos olhar com muito critério e buscar no meio de qualquer expressão de espiritualidade se Jesus está lá. Se a palavra de Jesus está presente, a sua palavra, esta é a âncora de qualquer movimento. Bem, o terceiro ponto é que eles se demonstraram, esses discípulos que abandonaram Jesus, somente em benefícios desta vida. Existe aqui uma superposição, mas deixa eu contar para vocês algo um pouco mais profundamente sobre o texto de João 6, de 1 a 15, que eu não lerei, você pode ler na sua Bíblia, em que Jesus então multiplica 5 pequenos pãezinhos de cevada e 2 peixinhos que eram levados quando a pessoa ia à roça, quando a pessoa ia trabalhar. E o peixe é uma coisa que facilmente perecível, e era do costume dos judeus levar em forma de picles os peixes, como que um peixe em conserva, equivalente da nossa famosa latinha de sardinha hoje em dia, só que não tinha latinha. Então era preparado em casa, e um menino havia levado este lanchinho, 5 pequenos pães de cevada e 2 peixinhos. Nós conhecemos os detalhes, nós não pararemos neles hoje, mas nós vemos Jesus diante dos olhos daquela multidão. Diante dos olhos. Ele organizou o povo, pediu para sentar de 50 em 50, de 100 a 100 sobre a relva, que era abundante naquele local, e Jesus quebrou a lei. Os estudantes vão se lembrar disso. Jesus quebrou a lei da conservação das massas, de Lavoisier, 1785. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Nesse dia houve uma adição de criação. Jesus, o Criador, ele volta a agir como tal, e ele cria matéria. Para o escândalo do homem moderno, do homem daquela época, ele cria matéria diante dos olhos de todos que estavam observando. E eles comeram até se fartar. Vocês imaginam numa situação dessa, se cada pessoa comesse meia libra são 227 gramas, não é? Como a comida deveria ser muito boa, muito deliciosa, comida que Jesus preparou com os seus atributos divinos. Vamos supor que cada pessoa comesse aí por volta das 227 gramas. Eu acho que eu comeria mais que isso, alguns outros comeriam mais que isso, mas tinha crianças que comeriam menos, que fosse a média, esse fosse o consumo médio de comida. Para alimentar 25 mil pessoas, Jesus, através desse milagre, produziu mais de 5 toneladas de comida. E foi passando, distribuindo, e assim por diante. E o mundo se pôs estupefato diante daquele acontecimento. Aquelas pessoas que estavam lá puderam dar testemunho. E esse milagre é o único milagre que Jesus fez, que está descrito nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos narram de uma forma muito semelhante, com pouquíssima variação, aquilo que aconteceu. Mas vejam só a reação de pessoas que só estão interessadas em benefício desta vida. Vendo essas pessoas que Jesus tinha então feito, eles disseram: verdadeiramente esse é um profeta que deveria vir ao mundo. Essa era uma forma elogiosa para com Jesus, era uma forma de reconhecer que ele era aquele profeta anunciado a Moisés lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 18, e ele era o Messias, o Salvador do mundo. E aparentemente creram, alguns vão dizer, igual Nicodemos, que creu, quando ele se aproximou de Jesus, disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Até esse ponto eles caminharam. Mas vejam só como uma coisa deteriora. Vejam só como uma coisa perde o rumo. Sabendo, pois, Jesus
que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem dele o seu rei à força, ele tornou a retirar-se e colocar-se sozinho no monte. Eu não tenho certeza se foi a atitude dos homens daquela multidão que os delataram. Eu não tenho certeza se foi Jesus que, conforme nós já vimos lá no capítulo 1 de João, ele conhece os pensamentos dos filhos dos homens, ele sabe, ele é Deus onisciente. O fato é que ele percebeu esta coisa. Eles queriam sequestrar, normalmente se sequestra uma pessoa para colocá-lo numa situação de prisão, para matá-lo, alguma coisa assim. Eles não queriam isso não, eles queriam sequestrar a Jesus para fazer deles rei. Mas pastor Nery, então tá aí, olha que povo legal. Eles queriam que Jesus fosse o rei deles. Queridos, que engano este, que engano, que superficialidade seria pensar nisso, porque todo o contexto, conforme vocês vão ver, no próximo encontro desse grupo com Jesus, é este, que eles queriam que Jesus fosse o seu rei, para tê-lo à sua disposição, para dar-lhes comida, para curá-los e para servir como um puppet, como um pé de coelho, para quando ele fosse necessário, segundo a sua avaliação das situações pelas quais passassem, eles pudessem recorrer a Jesus. Eles não tinham nenhum interesse na sua mensagem, que é a mensagem da vida eterna, conforme eu disse, e volto a insistir, que é a grande dádiva de Deus para todo aquele que crer em Jesus. Eu tenho muita preocupação nas nossas reuniões de oração, e nós fazemos isso com frequência e devemos continuar a fazer. Mas é muita preocupação de que o povo não perca de rumo, que quando nós oramos pelo seu parente que está enfermo, quando nós oramos pelo emprego daquele amigo seu que perdeu o emprego, outras coisas mais, esta não é a finalidade última de Jesus. Nós sempre devemos ter em mente, eu vou orar, mas essa pessoa já conhece a salvação de Jesus? Porque a grande verdade é que se ela perece, se ela morre, se ela parte dessa terra sem Jesus, ela está irremediavelmente perdida. Então vejam sempre a necessidade de alguém que nos busca para pedir oração como uma oportunidade de não deixarmos de colocar em oração, pelo menos, se não para a própria pessoa, a sua necessidade de conhecer a grande mensagem de Jesus, que é a mensagem da salvação eterna. Esta não é, queridos, a fé que resulta em salvação. O pedir, 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 receber, receber, receber. Essas carreatas, estas movimentações de obter curas e poder, isto não é o que Deus tem planejado para nós conhecermos, ainda que essas coisas possam acontecer. Isto leva pessoas a pensarem em formas de usar a Deus como fonte de milagres para atender às suas próprias conveniências no tempo que lhe for conveniente. Pense a respeito. Será que no nosso coração nós temos essa fascinação, essa busca só por coisas? Será que nós buscamos a Jesus só pelas coisas materiais? Eu vejo no meu coração, às vezes, certas coisas desse tipo. O que fazer? Por que não confessar diante da câmera? Por que não usar dessa oportunidade para não deixar que ninguém tenha dúvida de que quem está lhes falando é alguém que está sujeito às vezes paixões, pecados e tentações, como todos nós estamos? É o poder da misericórdia de Jesus. É o poder desta palavra de saber, mas Ele me ama. Eu estou trocando o pé pelas mãos. A minha fé está meio débil, mas Ele me ama e eu posso chegar-me a Ele e pedir a Ele: Senhor, por misericórdia, me perdoe. Renove em mim a graça, renove a força para atendê-lo. E Ele faz. Maravilhoso. Nosso Jesus, Ele transforma os nossos corações. E se a coisa volta, façamos novamente. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deixa eu passar pelo próximo ponto, que é o fato de que pessoas que abandonarão a Jesus, elas demonstram um sinal inconfundível. Elas são indiferentes à adoração a Deus. Elas não adoram a Deus. Elas não
tem qualquer tipo de paixão por Deus que os leva a arrebentar em palavras e a dar glórias ao Senhor, independente do tamanho do favor que tenham experimentado. Rapidamente racionalizam, questionam se realmente foi Deus e assim por diante. Do começo ao fim dessa história, 71 versículos, nós não vemos uma só expressão de adoração por parte dessa multidão. Uma só. Nenhuma. Não foi registrado. 4 evangelistas esperaria que alguém registrasse. A multidão ficou tão grata e decidiram cantar um hino em homenagem a Jesus. Decidiram abraçá-lo. E Jesus teve que ir por monte porque tanta gente queria abraçar. Decidiram bater palmas, como diz o Salmo 47. Decidiram aplicar o que quer que seja que a lei do Senhor os havia ensinado que deveriam fazer em reconhecimento ao nosso grande Deus. Zero. Nada. É uma coisa estranha, não é? É uma coisa muito estranha. Muito estranha. Vejam isso à luz daquilo que nós estudamos quando estudamos o capítulo 4 de João. A mulher samaritana, o que ela fez quando entra, por todas as razões nós podemos dizer isso, o Espírito Santo entra na sua vida. A sua grande preocupação era adorar certo. Mas Jesus, onde que eu vou adorar agora? Uns dizem que é nesse monte, outros dizem que é em Jerusalém. Onde é que estamos? E também transmitir a outros a sua palavra, o que ela fez muito bem, e resultou na conversão de toda a sua aldeia. E nós conhecemos bem a história. Vejam a história, ainda que distante, daquele 10º leproso, um grupo de leprosos, pessoas lançados fora da sociedade, que tinham o pior tipo de morte, impedidos de participar da vida social, impedidos de estar em contato com seus familiares, viviam em grutas à parte, viviam situações horrorosas, e Jesus, num rasgo de misericórdia, de amor e poder, ele transforma aquela situação e ele cura aqueles 10 leprosos. E os 10 saem para gozar a vida, pensando nas coisas materiais. Um voltou. Um volta e se prostra aos pés de Jesus e o adora. Um voltou. Como eu quero ter esse coração? Coração sensível a adorar a Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Vá, a tua fé te salvou. Salvação é o retrato interior daquele que adora a Deus pelos seus grandes feitos. Não é necessário macaquear, plagiar palavras, não é necessário dizer orações lustrosas e aveludadas, basta que seja verdade a expressão do seu coração. E se não há adoração, o culto que Deus espera de mim e de você é a confissão. Deus, me perdoe, eu estou tão seco, minha fé está seca, eu não consigo adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade. E Ele nos perdoa e nos dá graça para que nós o façamos. Vejam só que interessante, dos versículos 16 a 21, Jesus, então, ele despede a multidão, ele pede aos discípulos que entrem nos seus barquinhos, e no seu barquinho, e já estava caindo, começando a noite, e Jesus, então, vê o povo, vê os seus discípulos no mar da Galileia, e ele mesmo sobe ao monte para orar. E lá ele permanece orando, depois de ter despedido da multidão, e nós vemos então a introdução ao segundo milagre. Eu preciso falar sobre ele para falar sobre adoração, para completar a ideia. E entrando no barco, eles passaram em direção a Cafarnaum, voltar para o lado oeste, e já estava escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, e o mar se levantou. Esse mar da Galileia, ele é um grande lago que ele é um dos pontos mais baixos da terra, se não o mais baixo. Ele fica a cerca de mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Eu estava ouvindo algum comentário instrutivo sobre o mar da Galileia. Aquilo é como uma caldeira, depende dos ventos que vêm, ventos frios ou ventos quentes. As tempestades são muito frequentes naquela região. E aconteceu
nessa noite que a tempestade açoitava o barco com os seus discípulos. E já tendo viajado, tendo percorrido tão somente cerca de 4 quilômetros, talvez 4 a 6 quilômetros, porque o vento lhes era contrário, eles estavam lutando para permanecer vivos na realidade. Eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e temeram muito. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Eu preciso inserir alguma coisa aqui para os irmãos, dizer que na versão dessa história, quando contada por Lucas, nós vemos então aquela história muito famosa em que ele foi se achegando, Jesus, os discípulos entraram num grande desespero, pensando que se tratava de um fantasma. Isso era por volta das 4 horas da madrugada, e eles estão desesperados. E Jesus diz: calma, sou eu. E ele vai se achegando, e Pedro então pede: se é mesmo o Senhor, então me chame para que eu caminhe sobre as águas, como o Senhor está fazendo. E Jesus o chamou. E um pregador metido engraçadinho falou assim: isso foi uma tolice. E se fosse um fantasma? Mas não era. Era Jesus que estava chamando Pedro. Pedro vai, nós sabemos a história e pretendemos contá-la com detalhes na próxima vez. Mas nós vemos a situação e todos os que estavam no barco, essa é a descrição de Mateus, não de João, todos os que estavam no barco o adoraram e reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Todos. Vocês sabem o que aconteceu nesse mesmo relato de Mateus, só que no capítulo 8, poucos capítulos antes, se não 14. Ele nos conta de uma outra situação em que esses mesmos discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. E o mar se agitou, como vê, é uma coisa frequente, e a coisa ia se perder ali. Ele desesperado acorda em Jesus, e Jesus se levanta e repreende o mar e diz: aquieta-te, e o mar se aquietou, surpreendentemente. E o fim daquela história foi assim: os homens ficaram perplexos, os discípulos, e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Eles estavam em formação, eles não estavam prontos ainda para adorar, eles não estavam entendendo. Aliás, a nossa descrição aqui nos conta que eles não haviam compreendido. João nos conta o versículo 52, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Gente, acontece nas melhores famílias. Crente vitorioso, detentor de medalhas olímpicas da cristandade e detentor de aplausos por atos heróicos. Amados, esses são os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus. Não eram melhores que nós, e nós não somos melhor que eles, não somos melhor que ninguém. O que é necessário é reconhecer a nossa debilidade e clamar por graça ao Senhor, mas sobre isso nós já falamos. Falsos discípulos são completamente diferentes. Eles podem receber tremendas bênçãos, até se alegrar com elas, mas simplesmente eles não atribuem a Deus aquilo que receberam, porque no íntimo eles não creem na palavra de Deus. A palavra de Deus que diz lá em Tiago 1, 16, 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. O falso discípulo, ou coração esfriado, que está se tornando uma pessoa tendente a se abandonar a Jesus, eles não creem nisso. Isso é coincidência. Se você pega no teu coração esse sentimento, você leva ao Senhor em arrependimento, peça a Ele que o restaure, porque a verdade é essa, que tudo que é bom, que vem sobre as nossas vidas, vem da mão do nosso Deus, com o propósito de erguer o nosso coração em adorar, e é muito bom fazê-lo, é muito saudável fazê-lo. Pessoas assim, eles podem participar, esses que eu estou chamando de falsos discípulos, ou pessoas que estão se esfriando nessa direção, eles podem participar de eventos de louvor da igreja. Lembra os louvorzões, não é? Eventos dirigidos com a finalidade de adorar a Deus. Eles não dão a mínima. Eles não dão a mínima. E se fazem um rostinho assim mais condizente com algum atributo a Deus, não poucas vezes Deus, que vê o coração, tristemente, ele verá pessoas querendo ser o centro da atenção. Isso é muito triste.
Isso é muito triste. Nós não louvamos a Deus para expor ao mundo quão bem nós cantamos, ou tocamos, ou recitamos, ou dançamos, ou seja o que for aquilo que nós estamos. É para dar glórias ao único Deus. E este é o grande motivo daquilo que se faz na igreja do Senhor. Pessoas assim podem gostar da música, podem participar de grupos vocais, musicais, porém não têm nenhuma intenção de transmitir a Deus qualquer espécie de louvor ou adoração. Não errem, irmãos. Tudo que é bom vem do Senhor e Ele é digno do nosso louvor e da nossa glória. Ele é digno, isto é saúde do discípulo de Cristo. Eu quero falar mais uma característica que reforça essa coisa de buscar a sua prosperidade pessoal. E é necessário que nós falemos, e eu tenho a impressão que aqui nós terminamos esta descrição dessas características para continuá-las no próximo domingo. Vejam só, essas pessoas que haviam comido o pão no cair do dia, no período da tarde, quando elas percebem que os discípulos foram no barquinho e Jesus não foi com eles, só havia um barco ali presente. Elas provavelmente, muitas delas dormiram ali nas montanhas ou nas colinas que cercam o mar da Galileia. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde que está Jesus? Onde que está Jesus? Esta gente tão interessada de saber onde está Jesus na manhã do dia seguinte, não vendo nem a ele nem os seus discípulos, entraram nos barcos que chegaram àquela região pela manhã e foram para Cafarnaum em busca de Jesus, que vivia a maior parte do tempo ali em Cafarnaum. E achando ali próximo a Genezaré, a Cafarnaum, ou seja, do outro lado de onde eles estavam, que era em Betsaida, eles disseram a Jesus: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegasses aqui? Oh, Rabi querido, mestre querido, está tudo bem com o senhor dormiu bem à noite, sabe essa questão de mesuras e tudo mais? E Jesus foi ao assunto diretamente. Ele diz, Jesus respondeu e disse-lhes, João nos escreve, na verdade vos digo. Essa é a forma mais forte de dizer uma verdade. É uma construção que já é arcaica para nós, mas é usada inúmeras vezes no Evangelho de João. Creio que 25 vezes Jesus usa. Na verdade vos digo, que vós me buscais, não pelos sinais que vistes, os sinais que demonstram que eu faço as obras de Deus, mas vós me buscais porque comestes do pão e vos saciastes. Oh gente, trabalhai não pela comida que perece, não gaste sua energia só lutando para ganhar o pão de cada dia, o pão material que perece, fica duro, embolora, joga fora, mas trabalhem, isto é, gastem tempo, priorizem na sua vida também a comida, a obtenção da comida que permanece, que nós veremos com muitos mais detalhes, que a comida que permanece é a obediência à mensagem do Senhor Jesus, que conduz à vida eterna, a qual, vida eterna, o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, o autorizou, o selou. Cuidado, meus queridos, cuidados, tenhamos cuidados. À medida que nós vamos secar por nós todo e qualquer interesse naquilo que o Senhor Jesus veio nos trazer, que é a vida eterna, e nós passamos a ter olhos muito mais graúdos para as coisas circunstanciais, é tempo de voltar ao pé da cruz. Pessoas assim, no tempo que vivem na terra, vivem miseravelmente. O apóstolo Paulo disse isso. Se nós buscamos a Cristo só pelas coisas desta vida, ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos nós, discípulos. Discípulos miseráveis secam, se esfriam e abandonam ao Senhor. Eles fazem demandas e exigências a Deus
falsos discípulos veem a Deus como se fosse um banco, um depósito de bênçãos, das coisas que eles desejam. Veja a resposta deles. Esse povo teve o desplante de perguntar para Jesus, que faremos, ou que sinais tu fazes para que nós creiamos em ti? Quando Jesus diz para eles, vocês não lutem só pela comida do seu dia a dia. Que sinais Jesus, faz para que creiamos em ti? Eles haviam comido menos de 24 horas. Eles viram o milagre com seus olhos há tão pouco tempo, mas eles já haviam se esquecido nessa história de fazer demandas para Deus. As pessoas, nós, eventualmente, caímos nesse grande erro de, ao ver que há algum poder em buscar a Deus, nós distorcemos, o homem distorce as coisas para tentar controlar algum mecanismo de obter bênção. É por isso que existem tantas rezas, é por isso que existem tantos olhos voltados para trás, é por isso que existem tantos jargões na igreja, tantas palavras que são faladas e que não são frutos de uma expressão do coração. É por isso que existe tanta roupagem, roupa mesmo. É por isso que existem tanto terno, gravata, roupa especial para dia isso, dia aquilo. É por isso que existe tanto movimento. É por isso que existem liturgias engessadas e que não podem mudar, porque se creem que no praticar a liturgia estará a bênção. São formas de um homem que contempla a possibilidade de que Deus é o Deus que faz milagre. Ele contempla a possibilidade de manipular a Deus e de obter para si aquilo que Deus teria planejado dar-lhes, se dessem a Ele, Deus, todo o seu coração. São formas de se tornar autônomos de Jesus. São formas de buscar, eles demonstram isso. O que faremos para executar as obras de Deus? Já que o senhor não quer fazer pão, então, o quê? Então conta a fórmula para nós. É assim mesmo que essa expressão se apresenta aqui para nós. Um povo bravo, e Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Esta é a fórmula de Deus. Que vocês creiam em Deus, que vocês dependam de Deus, que vocês busquem a Deus, a quem vocês crerão de todo o seu coração. Um dos meus filmes favoritos tem uma grande besteira. Seu nome é Pinóquio, por Walt Disney. Um refrãozinho lá de uma canção muito linda, composta, eu não sei por quem, há tanto tempo atrás e cantado, é assim: When you wish upon a star, your dreams come true. Que tolice! Que tolice! Quando você expressa o seu desejo olhando para uma estrela, os seus desejos vão se realizar. Manipulações. Alguém diz, mas nessa eu não caio. Sim, mas existem versões mais modernas. A confissão, a teologia da confissão positiva, a teologia do há poder em suas palavras. Queridos, não caiam nessas coisas. Se eu repetir isso, repetir, se eu grudar, se eu puser essa frase em tal lugar, dentro do meu bolso, na palmilha do meu sapato, o que quer que seja, manipulações, formas de se apresentar a Deus para tentar sacar o seu cheque. Isto não é bom, isso é engano da alma. A oração de Jabez, isto passou, acho que pelos anos 1990, eu não lembro mais, por um trecho em 1 Crônicas 4, 9 e 10, onde esse homem, Jabez, um homem ilustre, ele pede para Deus para que o abençoe muitíssimo. Houve uma grande distorção de que isto era uma forma de ficar rico. E choveram livros, choveram calendários, choveram cartões, e muitos se lembram disso. A oração de Jabez, a oração, se orar com estas palavras, com a oração que Jabez orou, eu vou ficar rico como... Irmãos queridos, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Não se façam escravos de coisa desse tipo, porque pessoas que viram para Jesus e dizem, que sinais tu fazes para que eu acredite em ti? Que sinais tu fazes? São pessoas que estão impondo para Deus esta atitude. Faça o que queremos ou nos dê o poder para fazer por nós mesmos, senão nós te abandonamos.
Aí então nós vamos crer, se o Senhor fizer aquilo que era da minha vontade. Essas frases eu não creio que saem da boca, mas se elas revelam uma atitude do seu coração, ou irmão, do meu coração, é hora de nós nos prostrarmos diante do Senhor e buscarmos a misericórdia e a graça do Senhor. Isto é abominação ao Senhor. Isso é desafiar o Senhor. O evangelho da prosperidade. Pessoas continuam egoístas, falsos, superficiais para com Deus e para com os demais homens. E as igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, como diz o pastor que eu estava contando para vocês, que é pastor de uma grande igreja, imaginando se a igreja só tivesse 75 membros e tudo que eu fizesse fosse pregar a palavra de Deus, a igreja não iria crescer, iria crescer muito pouco. O evangelho da prosperidade tem esta marca de encher igrejas com falsos discípulos, com discípulos cujo coração já não andam com o Senhor Jesus, mas o oposto é verdadeiro com relação ao discípulo de Jesus, que está firme, mantido pela graça do Senhor Jesus. Este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse velho, verdadeiro discípulo de Jesus, o seu último ato da sua vontade foi a sua entrega a Jesus. E nem isso ele fez por si próprio. Nós vamos ver no próximo domingo que até isso foi a mão de Deus o conduzindo. Mas para que nós entendamos bem, o último ato da sua vontade própria, de um verdadeiro discípulo de Jesus, é a sua entrega a Deus. E a partir daí, nunca mais a sua vida será dirigida por aquilo que Ele quer. Toda a sua busca é daquilo que Deus quer. Ele não quer saber o que Deus vai lhe dar. Ele quer saber como é Deus. Ele não quer saber quantas bênçãos Jesus vai lhe dar. Ele quer conhecer mais a Jesus. E ele quer se parecer mais com Ele. Eu tenho a impressão que nós mostramos para os irmãos um quadro muito perigoso. Mas eu não posso deixá-los, ou deixar a câmera, sem enfatizar que estes são perigos que todos nós corremos. No mundo onde se multiplica a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, mas, pela misericórdia e graça de Deus, que nos ama tanto, ainda que sejamos tão pecadores, aqueles que permanecem firmes, muitos permanecerão, alguns permanecerão firmes, por buscarem a misericórdia e a graça do Senhor. Estes viverão eternamente. A esses o Senhor terá palavras de aceitação e carinho. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que eu vos preparei como herança. Entrem no gozo, na alegria perene, eterna do seu Senhor. Deus abençoe o seu coração e nós nos veremos uma vez mais, se assim nos permitir o Senhor, com a continuação desse estudo no próximo domingo.